wanted to refer back to something we said a few days ago. Eu gostaria de voltar para uma coisa que eu mencionei alguns dias antes. Probably just yesterday. Eu acho que, na verdade, foi ontem. We talked about the king of the north and the king of the south, Nós falamos sobre o rei do norte e rei do sul. how they're polar opposites. A maneira como eles são opostos polares. I just want to quote from a Washington Post article, Eu gostaria de citar de um artigo da Washington Post. just to, I suppose, reinforce this idea that they're actually quite the same. Eu creio apenas para reforçar esse conceito que, na verdade, eles são iguais. Trump and Putin, Trump e Putin. king of the north and king of the south. Rei do norte e rei do sul. It's called Putin as Russia's supreme leader. O artigo é chamado Putin como o líder supremo como líder supremo. That's worded as a question. Na verdade, é formulado como uma pergunta. A constitutional rewrite brings out crazy ideas. A reformulação constitucional levanta ideias bem malucas. So, Vladimir Putin, he became president in 1999 ele se tornou presidente em 1991. when Yeltsin resigned. Foi quando o Yeltsin renunciou. Then in 2000 he's elected. Logo em 2000 ele é eleito. He serves 2 4-year terms, Ele fica 2 termos cheios which como take you presidente. to 2008, Isso leva para o ano 2008. and then he steps down. E logo ele sai. In 2011 he's announcing his return. E em 2011 ele anuncia a sua volta. So there's this 4-year term Então temos aqui 4 anos of Medvedev. de Medvedev. So he can only serve 2 terms at a time. Sendo assim, ele pode apenas permanecer por 2 termos. That's written into their constitution. 2 termos de uma vez. Assim está registrado na Constituição deles. So he serves 2 consecutive terms. Ou seja, ele permanece por 2 termos consecutivos. Then he has to step down. E em seguida ele precisa sair. So he places Medvedev in E ele coloca então Medvedev as a puppet. assim como marionete, fantoche. So 2000 to 2008. 2000 a 2008. That's all he's allowed to constitutionally serve. É só isso que ele é permitido pela Constituição. He steps down, Ele sai, places a puppet. ele coloca um fantoche. Once he's had a break for 1 term, Uma vez que ele teve seu intervalo de um termo, he comes back. ele volta. And he's again allowed to serve 2 consecutive terms. E mais uma vez ele é permitido permanecer por 2 termos consecutivos. 2012 2012 should take you deveria levar to você 2016. para 2016. And then 2016 to 2020. E em seguida 2016 a 2020. But he plans ahead. Mas ele já planejou de antemão. He planned ahead here, Ele já começou a planejar aqui so he didn't lose control of power. para não perder o poder, para não perder o poder. He prepared a puppet. Ele tinha preparado um fantoche. So now, in 2012, Agora, em 2012, he's going to come back. ele volta. He wants to give himself some space to work. E ele, na verdade, ele quer uma certa liberdade para poder trabalhar. So he changes the rules E assim ele modifica as regras. from 4-year terms as president, Modifica de 4 anos de termo de presidência, 4, 4, and 4, 4, 4, 4, 4, to 6-year terms. para termos de 6 anos. So he's giving himself an extra 4 years. Isso lhe dá 4 anos extra. So he served 6 years E sendo assim, ele permanece por 6 anos, to 2018. até 2018. That's his first term. Esse é o seu primeiro termo. Serves another 6 years E permanece por mais 6 anos, to 2024. até 2024. That's his second term. Esse é o seu segundo termo. And
And constitutionally, he needs to then step down in 2024. E, de acordo com a Constituição, ele teria que sair em 2024. So he's continually tried to find these ways to hold on to power. Ou seja, continuamente ele tem procurado maneiras para permanecer no poder. Now, Russia works off a constitution Agora, a Rússia funciona em base de uma Constituição written back in the days of Boris Yeltsin. que foi escrita lá atrás nos dias de Boris Yeltsin. And this constitution, E essa Constituição, in some ways, is quite liberal. em alguns aspectos, ela é bastante liberal. So what Vladimir Putin is doing Então, o que Vladimir Putin está fazendo is again finding a way to manipulate. é, mais uma vez, encontrar uma maneira como manipular. He's worked through a puppet. Ele usou um fantoche, He's extended the terms as long as he can. ele estendeu o termo até o máximo, But if he doesn't step down here, mas se ele não sair aqui, no final, he knows the protests. eles sabem dos protestos que haverá. He'll be in serious danger. Ele se encontrará em problemas sérios. So he has to find a different way. E assim ele precisa encontrar uma outra maneira. And the way that he's doing that E a maneira como ele está fazendo is to restructure the government. é através de uma reestruturação do governo. So all of this Tudo isso aqui are the terms of a president. são termos de presidência. This is something that Erdogan in Turkey, he's also already done. Se vocês conhecem Erdogan da Turquia, ele também fez a mesma coisa. So there was a constitution written in the time of Boris Yeltsin, Então, houve uma constituição que foi escrita no tempo de Boris Yeltsin. last month, E mês passado, January, em janeiro, Vladimir Putin ordered that this constitution be redone. Vladimir Putin ele pediu que essa constituição fosse refeita. He could challenge the term limits again. He could not. He could. Ele conseguiu mais uma vez tocar nesse assunto dos termos, But that could be suicidal. mas ao mesmo tempo isso poderia ser quase como suicídio. So he's not going to do that. Ou seja, ele não vai fazer isso. What he wants to do Mas o que ele quer sim fazer is change the balance of power in Russia. é modificar o equilíbrio de poderes na Rússia. So what he has to do O que ele precisa fazer is make the office of president less powerful. é tornar a posição do presidente menos poderosa. They have the president, Eles têm um presidente, but then they also have the state council. mas ao mesmo tempo eles têm o Conselho do Estado. So I'll try and get this in the right order. Eu vou tentar colocar isso na sequência certa. Erdogan in Turkey, Erdogan, na Turquia, he was prime minister or president. ele era primeiro-ministro ou presidente? He was the prime minister. Ele era primeiro-ministro. That was the most powerful position in the government. Essa era a posição mais poderosa no governo. He served as long as he could. Ele permaneceu o máximo que ele podia. When he could no longer serve another term constitutionally, E quando ele já não podia servir por mais um termo pela Constituição, he changed the balance of power in Turkey. ele modificou o equilíbrio de poderes na Turquia. So instead of the prime minister being the most powerful person, Ou seja, ao invés de ter o primeiro-ministro com o máximo de poder, he made the president the most powerful ele person. tornou o presidente como a pessoa mais poderosa. So he served as long as he could for prime minister. Sendo assim, ele permaneceu o tempo máximo como primeiro-ministro, Who had all the power. que tinha todo o poder. At the end of that time, Agora, no final desse tempo, he gave all of the power to the office of president ele passou todo esse poder para o cargo do presidente. and then just had himself elected under a new title. E logo ele foi eleito sob o novo título. That's why there were so many protests. É por isso que houve tantos protestos. That's why he can say he's not a dictator.
É por isso que ele pode dizer que ele não é ditador, He's following the Constitution. mas sim que ele segue a Constituição. So Vladimir Putin Vladimir Putin, wants to change the balance of power ele quer modificar esse equilíbrio de poderes by 2024. até 2024. So it's no longer the president that has all that power. Ou seja, não vai ser mais o presidente que vai ter todo esse poder, Now the state council is going to absorb that power. mas agora vai ser o Conselho do Estado que vai absorver esse poder. State council is a council, of course, Esse Conselho do Estado é um conselho, obviamente, but what he wants to do mas o que ele quer fazer, is create a new office. ele quer criar uma nova posição. Give the state council the power Ele quer dar o poder ao Conselho Estadual and then say this state council needs a chairperson. e vai então dizer que esse conselho vai precisar de um diretor To control the council. para controlar esse conselho. And you all can guess who that's going to be. E vocês podem adivinhar quem será esse diretor. So he just moves the power from one office to another Ou seja, ele transfere o poder de um cargo para outro and takes over the new office. e logo assume esse novo ofício. So everyone knows what he's doing. Todo mundo sabe o que ele está fazendo. By everyone, Quase todo mundo. 47% of Russians 47% dos russos. in a poll, they acknowledged that Putin is doing all of this to hold on to power. 47% dos russos que foram entrevistados numa pesquisa admitiram, sabiam que ele estava fazendo isso para poder segurar o poder. And to bring about this change, E para poder trazer, realizar essa mudança, he has to change Yeltsin's liberal constitution. ele precisa modificar essa Constituição liberal de Yeltsin. So to cover his tracks, Então, para disfarçar, cobrir as suas pegadas. Obrigado. remember he's very clever. Lembre-se que ele é muito esperto. He's not going to say, this is the part of the Constitution I want to change. Ele não vai dizer, olhem, essa parte da Constituição que eu vou modificar. He goes to the people Ele vai ao povo and says, you don't have enough rights. e ele vai dizer, vocês não têm direitos suficientes. Minimum wage isn't enshrined in the Constitution. O salário mínimo não está contido nessa Constituição. We should rewrite it and protect your rights. Deveríamos reformular essa Constituição para proteger os seus direitos. So you send me all the ideas of what you would like changed in the Constitution. Ou seja, me enviem todas as suas sugestões, o que vocês querem que seja modificado na Constituição. So he makes it sound really democratic and nice. E assim ele faz soar isso bem democrático e bem legal. Part of that E parte disso is giving in to the Russian Orthodox Church. abrir mão à Igreja Ortodoxa Russa. And Putin is supporting them E Putin está apoiando essa igreja, because they're supporting him. porque eles apoiam a ele. So the Russian Orthodox Church A Igreja Ortodoxa Russa, is saying if we're going to change the Constitution, ela diz, se nós vamos modificar a Constituição, we need to write into the Constitution nós precisamos registrar na Constituição that Russia que Rússia is God's native land, é a terra nativa de Deus, that Russia is a Christian nation. que Rússia é uma nação cristã. Vladimir Putin isn't the only one who says we should do that. E Vladimir Putin não é o único que diz que sim, deveríamos fazer isso. The leader of the Communist Party in Russia supports that. O líder do Partido Comunista na Rússia também apoia isso. Supports to write into the Russian Constitution Ele apoia que deve ser registrado na Constituição russa that it's a nation found on Christian principles. que a Rússia é uma nação fundada em princípios cristãos. So Russia has the exact same fight that America has. Ou seja, a Rússia está travando a mesma batalha como os Estados Unidos. The evangelicals, Os evangélicos, from the time the Constitution was written, a partir do momento em que a Constituição foi escrita, want an amendment.
Eles queriam emendas. that say this nation belongs to God. Emendas que dissessem que essa nação pertence a Deus. The Russian Orthodox Church wants the same thing. A Igreja Ortodoxa Russa quer a mesma coisa. Vladimir Putin supports that. E Vladimir Putin, ele também apoia isso. The head of the Communist Party supports that. O cabeça do Partido Comunista também apoia. And other amendments to the Constitution E também, junto com isso, outras emendas à Constituição are to write into that Constitution vão ser feitas para registrar na Constituição, so that it can never be changed para que jamais poderá ser modificada without scrapping the Constitution, sem destruir completamente a Constituição. that homosexual marriage is illegal, E sendo isso específico que o casamento homoafetivo é ilegal. and LGBT people have no parental rights of children. E também que a comunidade LGBT não tem direitos de serem pais de filhos. Vladimir Putin supports both of those agenda items as well. Vladimir Putin ele também apoia ambos esses itens nessa pauta. They're trying to change the Constitution, Eles tentam modificar a Constituição, quoting this article, estou citando do artigo, from liberal de liberal to nationalistic, para nacionalista, conservative, conservador, racist, racista, and they list some words I won't ask translated. e eles continuam com algumas palavras que eu não vou pedir para serem traduzidos. So, to cement his hold on power, Então, para permanecer no poder, he's going to change the Constitution, ele vai modificar a Constituição. but he's doing that, Mas ele faz isso masking his tracks, disfarçando as suas pegadas, by also working with the Russian Orthodox Church. trabalhando junto com a Igreja Ortodoxa Russa. And the type of conservative Christian amendments he wants E o tipo de emendas conservadoras cristãs que ele quer are the exact same ones that white Christian America has been craving for. são exatamente as mesmas emendas que os cristãos conservadores americanos brancos estão desejando tanto. So this is one more evidence Então, isso mais uma evidência that the two powers que ambos os poderes are not so opposite as we have thought in the past. não são tão opostos como nós pensávamos no passado. It's not one is Christian, one is atheist. Não é que uma nação é cristã e a outra é ateísta. They have a different way of handling religion, Eles têm uma maneira diferente de lidar com a religião, an opposite way. uma maneira oposta Who controls who? de quem controla quem. But in all the other respects, Mas em todos os outros aspectos, these powers are identical, esses poderes são idênticos. which is why Trump's supporters É por isso que os apoiadores de Trump are not concerned if he has a good relationship with Putin. não estão preocupados se ele tem uma boa relação com Putin. Why would you? Por que deveriam se preocupar? Putin becomes their hero. Porque Putin se torna o herói deles. So I just wanted us to be aware of what's happening right now. Assim, eu queria que vocês estivessem cientes do que está acontecendo neste momento. And also for us to see how this King of the South power E também queria que vocês vissem como esse poder do Rei do Sul is using conservative Christian principles. está utilizando princípios conservadores cristãos. It's not styling itself as this atheistic power. Ah, It's not styling itself as this. eles não estão se vendendo como um poder ateu, Anti-religion, anti-Christian. contra a religião e contra o cristianismo. Back to our subject. Voltando para o nosso assunto. We began to do the line of Christ, Começamos a delinear a linha de Cristo, more accurately described as the end of ancient Israel. mais precisamente descrita como o fim de Israel antigo. And some people were a little confused Algumas pessoas ficaram um pouco confusas when I confusas. started speaking about the various groups. quando eu comecei a falar sobre os diversos grupos. So I wanted to just do a quick revision. Assim, eu gostaria de fazer uma breve revisão. Why I'm saying this is so accurately representative of our reform line.
Por que eu digo que isso é representado de forma tão acurada em nossa linha de reforma? We have a reform line Nós temos uma linha de reforma of the 144,000. dos 144 mil. 1989, 1989, 9/11, 11 de setembro, Sunday law, decreto dominical, close of probation, fechamento da porta da graça, second advent. segundo advento. We understand that's the 4 agricultural cycles, Então, entendemos que esses são os 4 ciclos da agricultura. and this is the harvest of the 144,000. Esse aqui é a colheita dos 144 mil. This is Daniel 12:1. Isso aqui é Daniel 12:1. It's here that Michael stands up. É aqui onde Miguel se levanta. Then we see that while this is the template line, Vemos que essa é a nossa linha padrão, ou o nosso gabarito. it's the experience and training of that special group, It's the experience and training. of that special group. A experiência e o treinamento desse grupo especial, That within this, you have 3 others. que dentro dela você tem mais 3 outros. You have the first, the priests. Você tem os primeiros, os sacerdotes. They have a harvest. Eles têm uma colheita. I won't be able to draw this to scale Eu não vou conseguir fazer isso em escala, because we only have a little room. porque temos pouco espaço. But they're harvested Mas eles são colhidos in this history. nessa história. Then there's a second group. Logo há um segundo grupo. They're harvested Também são colhidos in this history. nessa história. And then there's a third group. E logo um terceiro grupo. With such small space, don't get hung up on this side. Com esse pequeno espaço, não se confundam com esse lado esquerdo. Aí. There's just not room to do all the waymarks. Simplesmente não tem espaço para colocar todos os marcos. And then they're harvested. E logo eles também são colhidos. Priests, Sacerdotes, Levites, levitas e Nethinims. netineus. There's 4 harvests. Temos 4 colheitas. 3 successive groups 3 grupos em sucessão. of the priests, Levites, and Nethinims. Os sacerdotes, levitas e netineus. And then the 144,000. E logo os 144 mil. And they're all one after the other. E uma vem após a outra. This is 19 to Panium. Isso aqui 19 a Panium. This is Panium to the Sunday law. Isso aqui Panium até o decreto dominical. Sunday law to the close of probation. Decreto dominical até o fechamento da porta da graça. Close of probation to the second advent. Fechamento da porta da graça até o segundo advento. So you end up having this structure. Dessa maneira você acaba tendo essa estrutura. From 2019, De 2019 2021. a 2021. Harvest number 1. Primeira colheita. Priests. Sacerdotes. 2021 2021 to the Sunday law. até o decreto dominical. Harvest 2. Colheita número 2. Levites. Levitas. Sunday law to the close of probation. Decreto dominical a fechamento da porta da graça. Harvest 3. Colheita número 3. Nethinims. Netineus. Close of probation to the second advent. Fechamento da porta da graça até o segundo advento. Harvest 4. Colheita número 4. 144,000. 144 mil. So we speak so much about the 3 groups. Então, isso fala tanto sobre esses... nós falamos tanto sobre esses 3 grupos. People get lost and forget that there's 4. E as pessoas acabam esquecendo, se perdem, que há 4 grupos. So that's what we have represented on our line here. Isso que está representado em nossas linhas aqui. This is the same thing. Esse aqui é o mesmo assunto. When we spoke about the line of Christ, Quando nós falamos sobre a linha de Cristo, there's a harvest temos uma colheita for the disciples, para os discípulos. harvest Colheita back to the church, para a igreja. harvest for the Gentiles, Colheita para os gentios.
That's the three groups, priests, Levites, Nethinims. Esses são os três grupos, sacerdotes, levitas e netineus. But then you have John representing the 144,000, Mas logo você tem João representando os 144 mil. a fourth harvest É uma quarta colheita, in his time of trouble. no tempo da angústia dele. So you have the four in our reform line, Assim temos as 4 colheitas em nossa linha de reforma, but we're doing it back to front. mas nós estamos fazendo, na verdade, de trás para frente. Our reform line doesn't prove theirs. Não é que a nossa linha de reforma prova a linha de reforma deles, Theirs proves ours. é a linha de reforma deles que prova a nossa. So if you can see it in the line of Christ, Então, se vocês conseguem enxergar isso na linha de Cristo, you know that the way we represent our reform lines is accurate. então você vai saber que a maneira como nós representamos a nossa linha de reforma é acurada. So that's why I spoke yesterday of there being 4 harvests. Por isso que ontem nós falamos em 4 colheitas. So you understand? Você entende This is the close of probation for the priests. que esse aqui é o fechamento da porta-graça para os sacerdotes. Now, FFA teaches Mas o FFA ensina this is a hard close of probation, que esse aí é um fechamento da porta-graça definitivo and Jesus stops interceding for all of you. e que Jesus ele para de interceder para todos vocês. Then here, Então aqui, for the Levites, para os levitas, hard close of probation, um fechamento da porta-graça definitivo. no more intercession. Não há mais intercessão. Now for here, Agora, para aqui, for the Nethinims, para os netineus, hard close of probation, no more intercession. também um fechamento da porta da graça definitivo. Não há mais intercessão. So if they want to teach it that way, Se eles quiserem ensinar dessa maneira, and you accept that at the very least the 144,000 are of this number, e se você aceita pelo menos que os 144 mil são tirados desse número, then who does he stand up for here? então para quem ele se levanta aqui? There's no one left. Não tem ninguém que sobrou. So in trying to force this down in a fractalized manner, Então forçar isso a uma maneira de fractais ou segmentada, they've actually destroyed their original waymark. eles acabaram, na verdade, destruindo os seus marcos originais. If you want to bring the second advent down to here Se você quer trazer o segundo advento para trás, and say Christ takes the priests to heaven, e se você então fala que Cristo leva os sacerdotes ao céu, then he takes the Levites to heaven, then he takes the Nethinims to heaven, então ele leva também os levitas ao céu e depois os netineus. what is the point of this? Então qual o ponto de ter esse aqui? Who's left? Quem sobrou? Everyone's already there Todo mundo já foi. because the 144,000, Porque os 144 mil at the very least, they're among that number. São esse número, é o mínimo que está nesse número. We get more specific than that. E nós, na verdade, somos mais específicos do que isso. You can't do that with the second advent. Você não pode fazer isso com o segundo advento. If he took us to heaven Se ele nos levasse para o céu, at that fractal version, nessa versão de fractal, the Levites and the Nethinims, os levitas e os netineus, you destroy the second advent. você acaba destruindo o segundo advento. This is what happens when we force fractalized versions down. É isso que acontece quando nós forçamos essas versões de fractal. They've done the same thing with the close of probation. Fizeram a mesma coisa com o fechamento da porta da graça. There is no intercession after Sunday law. Não há mais intercessão depois do decreto dominical. If he's already stood up for the 3 groups. Se ele já se levantou para os 3 grupos. So they destroy Daniel 12:1. Sendo assim, eles destruíram Daniel 12:1. So I wanted to mention that Eu só quis mencionar isso because we have to be careful porque nós precisamos ser cuidadosos that we don't focus so much on the 3 groups that we forget there's 4. para não focar tanto nos 3 grupos e acabarmos nos esquecendo que há 4 grupos. And those 3 groups, E esses 3 grupos, their experience a experiência deles is like a shadow version é como uma sombra of
of the 144,000. dos 144 mil. But we still hold to that line of 144,000. Mas ainda nós continuamos, nós nos apegamos a essa linha dos 144 mil. So if FFA says we destroy the writings of Ellen White, Então, se FFA afirma que nós estamos destruindo os escritos de Ellen White, they've destroyed 2 of the 3 waymarks that she gives us. eles destruíram 2 dos 3 marcos que ela nos fornece. Close of probation and second advent. Fechamento da porta da graça e segundo advento. They become redundant. Eles se tornam redundantes. There's no one left to stop interceding for. Não sobra ninguém para interceder. And if they were consistent with that methodology E se eles fossem consistentes com a sua metodologia and applied it to the second advent, e se aplicassem isso ao segundo advento, there's no one left to take to heaven. também não sobrou ninguém para ser levado ao céu. So there's 4 groups. Então temos 4 grupos. These 3 parts, Essas 3 partes, priests, Levites, and Nethinims, sacerdotes, levitas e netineus, but then among them mas entre eles is this people with a special job function há esse grupo de pessoas que têm uma função especial to be specifically trained. para serem treinados de maneira específica. That's 144,000, Esses são os 144 mil, represented here by John. representados aqui como João. So, end of modern Israel. O fim de Israel moderno. The large template, O grande modelo, 3 groups. 3 grupos. End of ancient Israel. Fim de Israel antigo. You also have this large template. Você também tem esse grande padrão aqui. John, João, he'd received special training. ele recebeu um treinamento especial. He's going to give a message here, Aqui ele vai dar uma mensagem. really after here. Na verdade, bem aqui, depois. It's after Christ returns a second time, E depois da segunda vinda de Cristo. when John does all his writing, all his work. É ali onde João faz todos... ele escreve tudo aquilo, todo o seu trabalho, sua obra é feito aí. It's in this history, É nessa história. just like the 144,000. Assim como com os 144 mil. So he's been specially trained Ou seja, ele é treinado de uma maneira especial to be alive for the second advent, para estar vivo durante o segundo advento, receive the glory given to him by God, para receber a glória que Deus lhe entrega and then share that. e logo para Going to compartilhar write the book aquilo, of Revelation. sendo esse o livro de Apocalipse. Teach, Para ensinar, reveal God's character. para revelar o caráter de Deus. So we might review that once we get to that point. I want to come back to the beginning of our line. Podemos voltar e revisar isso quando chegarmos a esse ponto, mas eu gostaria de... You would like to be to what? To review Go our line? back to the beginning. Que gostaria de voltar ao começo da linha. So I just wanted to make clear that we have these 4. Só quis esclarecer que sim, temos 4. 144,000, then priests, Levites, Nethinims. 144 mil sacerdotes, levitas e netineus. If we were to come back to the birth, Se voltarmos então ao nascimento, this is 4 BC. isso é ano 4 a.C. We did have it up on when we laid out the 2,300 days. Quando nós tínhamos o nosso gráfico dos 2.300 dias, We showed how these dates connected to a prophecy. gente mostrou como essas datas estão ligadas à profecia. And at 4 BC, E que 4 a.C. you have the birth of John and Jesus, você tem o nascimento de João e de Jesus. both leaders present at the time of the end. Leaders are present. Ambos os líderes estão presentes no tempo do fim. Obrigado. So, why do we mark 30 years? Por que marcamos 30 anos?
from 4 BC to 27 AD. De 4 a.C. até 27 depois de Cristo. Why do we see significance in the 30 years? Por que nós vemos uma significância nos 30 anos? Training for being a priest. É o treinamento para se tornar sacerdote. So you have John Temos então João and you have Christ. e temos Cristo. Which one was born into the Levitical order? Qual deles nasceu dentro da ordem dos levitas? John. João. If you were to turn to Luke, the first chapter, Se vocês abrissem Lucas, primeiro capítulo, in Luke 1 verse 5, em Lucas 1, versículo 5, it'll talk about John's father. vai falar sobre o pai de Lucas, de João, perdão. A certain priest named Zacharias, É um certo sacerdote com nome Zacarias. and his wife, one of the daughters of Aaron. E a esposa dele, era das filhas de Arão. So John and Christ, Ou seja, João e Cristo, they're both representative of the priesthood. ambos são representantes do sacerdócio. John's father was a priest. O pai de João era sacerdote. And what type of priest are we talking about? E nós estamos falando aqui de que tipo de sacerdote? John is a priest João é sacerdote because of what? por causa de quê? His father, Por causa do pai dele, his genealogy, da sua genealogia, his blood. da sua linha de sangue. That's why John is a priest. É por isso que ele é sacerdote. We make the application that Christ is a priest. Nós fazemos a aplicação que Cristo é sacerdote. But what tribe did Christ belong to? Mas Cristo era parte de qual tribo? Lion of the tribe of Judah. Leão da tribo de Judá. He has no right to be a priest. Não tem direito de ser sacerdote. He's a priest Ele é sacerdote after the order segundo a ordem of Melchizedek. de Melquisedeque. So one's a priest because of his genealogy, Um deles é sacerdote por causa da sua genealogia, because of his father, por causa do pai dele, and one is a priest e outro é sacerdote on his own terms, sob seus próprios termos, just like Melchizedek. assim como Melquisedeque. So John the Baptist, Ou seja, João Batista. if you were to turn to Luke, Vamos abrir Lucas. Luke chapter 3, Lucas capítulo 3. I don't want to spend much time on this. Eu não quero passar muito tempo com isso, For your own study, you can go back and look at this. mas nos seus estudos pessoais vocês poderiam voltar e estudar isso aqui. But when did John begin his public ministry? Mas quando foi que João começou o seu ministério público? Luke 3, verse 1 Lucas 3, versículo 1. says it was in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Nos diz que no ano 15 do império de Tibério César. If you were to go to Uriah Smith, Daniel, and Revelation, Se vocês abrissem o livro de Uriah Smith sobre Daniel e Apocalipse, he'll list 3 historians, ele vai mencionar 3 historiadores and he says there are others e ele diz que há outros who testify when the reign of Tiberius began and ended. que dão testemunho sobre o começo e o fim do reinado de Tibério. They'll say that his reign Eles vão dizer que o reinado dele began in August começou em agosto of AD 12. do ano 12 depois de Cristo. So John the Baptist began his public ministry Ou seja, João Batista ele começou o seu ministério público around AD 26 to AD 27. por volta do ano 26 a 27 depois de Cristo. Why would John have waited till then? Por que João teria esperado até esse momento? Because he's a priest. Porque ele é sacerdote. How long does a priest be trained before he goes to work? E quanto tempo o sacerdote é treinado antes dele começar o seu trabalho? 30 years. 30 anos.
So if we see the birth Então, se nós vemos aqui o nascimento as 4 BC, como 4 antes de Cristo, Tiberius begins around August of the year 12, e Tibério ele começa por volta do agosto do ano 12, 15 years, 15 anos, takes you to late AD 26, early AD 27. te leva para o final do ano 26 e o começo do ano 27, Which is 30 years. que são 30 anos. Because John the Baptist, Porque João Batista he was born how long before Christ? nasceu quanto tempo antes de Cristo? 6 months. 6 meses. So you have 6 months Temos então 6 meses between John entre João and Christ. e Cristo. John then begins his ministry João então começa o seu ministério when he's 30 years old. quando tem 30 anos de idade. Christ begins his ministry when he's 30 years old Cristo começa o seu ministério quando tem 30 anos de idade, at his baptism. no seu batismo. So this is 6 months and 6 months. Então aqui temos 6 meses, 6 meses. Both are priests, Ambos são sacerdotes, but they're qualified in different ways. mas são qualificados de maneiras diferentes. John is priest based on his father. João é sacerdote baseado no pai dele. Christ is not. Cristo, não. So that should start giving us some indication Agora, isso deve nos dar alguma ideia of the transition that's happening between John and Christ. do tipo de transição que ocorre de João para Cristo. Why John has all of these errors still. Por que João ainda tem todos aqueles erros? Because he's qualified Porque ele é qualificado based on his relationship to his fathers. baseado no relacionamento que ele tem para com os pais dele. And that is a relationship E isso é um relacionamento that we see being broken. que nós vemos ser quebrado. But it's not yet broken by John. Mas não é ainda quebrado por João. It's broken by É Christ. quebrado por Cristo. So John Então, João, still has the misconceptions of the fathers. ele ainda tem as concepções errôneas dos pais. He's part of the old order of the priesthood. Ele é parte daquela velha guarda dos sacerdotes. They're born 6 months apart. Eles estão 6 meses distantes em nascimento. John is going to be prepared João está sendo treinado for 30 years. durante 30 anos. And then around later, AD 26 to 27, E logo no fim de 26, começo de 27, that will be formalized. isso será formalizado. This is when Miller began preaching. É aqui onde Miller começou a pregar, It's the time of the end magazine. e também a revista Tempo do Fim, And it's when John began preparing the way. e também é quando João começou a preparar o caminho, His public ministry. o seu ministério público. So Uriah Smith, Uriah Smith, he'll lay out these dates. ele explica essas datas. He says Christ is 6 months younger than John, Ele afirma que Cristo é 6 meses mais novo que João and Christ commenced his ministry 6 months after John. e que Cristo começou o seu ministério 6 meses depois de João. Because John began his ministry at 30 years of age, Porque João começou o seu ministério aos 30 anos de idade, according to the law of the priesthood. de acordo com a lei do sacerdócio. Christ was a priest of a different order, Cristo era sacerdote sob uma ordem diferente. so he also began his ministry at 30 years of age, Assim, ele também começou o seu sacerdócio aos 30 anos de idade, at the baptism. no batismo. So this is the increase of knowledge, the training, and then the public ministry of John the Baptist. Isso aqui é o aumento de conhecimento, o treinamento e logo o ministério público de João Batista. And at 27 AD, No ano 27 depois de Cristo, you have the baptism nós temos o batismo and the arrival of the second angel. e a chegada do segundo anjo. Jesus arrives, Jesus chega, he's recognized, ele é reconhecido, but does he take over leadership mas será que ele assume a liderança from the first angel? do primeiro anjo? No. Não.
So Jesus is baptized, Jesus é batizado. and then he goes into the wilderness. E logo ele vai ao deserto. Goes into the wilderness Vai ao deserto for 40 days. por 40 dias. He comes out Sai at the marriage of Cana. nas bodas de Caná. Now, the marriage of Cana, Essa é a festa de bodas de Caná, found in John chapter 2, que nós encontramos em João 2, capítulo 2. Jesus' mother finds him. Temos a mãe de Jesus que o encontra ali. It says, E ali diz there's a marriage in Cana. que há uma festa de bodas em Caná. Jesus was called there with his disciples, E Jesus havia sido chamado junto com seus discípulos. and Mary asks a miracle of Jesus. E Maria, ela pede milagre de Jesus. Don't think she knows what she's asking for, E provavelmente eu acho que ela não sabe o que ela está pedindo. but he's a person of influence, Mas ela é uma pessoa de influência. and she trusts he can do something. E ela confia que ele sim vai conseguir fazer alguma coisa. She says they have this emergency. E ela explica que eles têm essa emergência, Can you fix the problem? essa urgência. Será que tem como resolver esse problema? And Jesus says, E Jesus responde: my time is not yet come. meu tempo ainda não é chegado. So what is he saying? O que ele está dizendo? I'm not yet ready to be public. Ainda não estou pronto para me tornar público. You're trying to drive me forward too soon. Você está querendo me empurrar para o público cedo demais. So even after the baptism, Ou seja, até depois do batismo, he knew that his public ministry had not begun. ele sabia que o ministério público dele ainda não havia começado. Not through the wilderness, not through the marriage of Cana. Não depois do deserto, nem depois das bodas de Caná. We have a couple of quotes. Temos uma série de citações. We're not going to turn to them, I'm just going to list them. Nós não vamos abrir essas citações, eu vou apenas anotar aqui. 7 BC, Comentário Bíblico, volume 7, 985.5. 985.5. 985.5. 985.5. 7 BC. She's talking about the two temple cleansings. Ela fala sobre as duas purificações do templo. She places them E ela os coloca at the beginning and the end of his ministry. no começo e no fim do seu ministério. Jesus began his public ministry Jesus começou o seu ministério público with the cleansing of the temple. com a purificação do templo. Among the last acts E uma das suas últimas coisas was the second cleansing of the temple. que fez foi a segunda purificação do templo. So she tells us, Então ela nos diz, when Jesus began his public ministry, quando Jesus começou o seu ministério público, he cleansed the temple of its sacrilege. purificou o templo do sacrilégio. She marks this Isso ela marca at the beginning of his public ministry. no começo do seu ministério público. The empowerment of the second angel. O fortalecimento do segundo anjo. Do primeiro? Second. Segundo. At his empowerment, No fortalecimento, he begins his public ministry. ele começa o seu ministério público. He takes over leadership. Ele assume a liderança. In early writings, Em Primeiros Escritos, 154.1, 154.1, and we've referred to this quote a few times now. já temos nos referido a essa citação algumas vezes. She's talking about John. Ela fala sobre João. As John's work was closing, Ao encerrar-se a obra de João, and he wasn't working for very long, e lembre que ele não trabalhou por muito tempo, around 6 months before the baptism. mais ou menos 6 meses antes do batismo. Do you know that there wasn't much time between the baptism Você sabe que não houve muito tempo entre batismo and Cana?
e Caná and the beginning of Christ's work. e o começo da obra de Cristo. So the ministry of John is not long. Ou seja, o ministério de João não durou muito tempo. But as his work was coming to an end, Mas ao findar-se essa obra dele, in that brief time he'd gathered disciples nesse tempo breve ele tinha juntado discípulos. and he taught them that they were not to follow him. E ele lhes disse que não deveriam segui-lo, It was now time for them to follow Christ. que agora havia chegado o tempo para que seguissem a Cristo. Connected to this, Ligado a isso, however he knew, de qualquer maneira ele sabia, John knew that he would be imprisoned, João sabia que ele seria aprisionado, he knew that he would die. ele sabia que iria morrer. Ellen White says, E Ellen White diz, when Jesus should establish himself as a teacher, assim que Jesus for estabelecido como mestre, John knew that he himself must die. João sabia que ele havia de morrer. Whatever that looked like, Quer como isso se parecia, he must increase. ele precisava aumentar. I must decrease. E eu preciso diminuir. He knew that he must be silent. Sabia que teria que entrar em silêncio. So, in this same history, Então, nessa mesma história, when Christ begins his public ministry, quando Cristo começa o seu ministério público, John decreases. temos João descendendo. And he does this intentionally. Isso ele faz de propósito. He knows Ele sabe that it's Christ that will finish this work. que é Cristo que finalizará essa obra. Christ was to increase. Cristo havia de aumentar He must decrease. e ele teria que diminuir. So as Christ began his public ministry Então, com o começo do ministério público de Cristo, with the first temple cleansing, com a primeira purificação do templo, John was silenced, com isso João foi colocado em silêncio, imprisoned. foi julgado à prisão. The disciples of John, Os discípulos de João, some of them, alguns deles, have also gathered around Christ. também haviam sido juntados em volta de Cristo. But not all disciples can make the transition. Mas nem todos os discípulos conseguiram acompanhar essa transição. Not all the disciples can move their loyalty to John from John to Christ. Nem todos os discípulos conseguiram transferir essa lealdade que teriam para João para Cristo agora. So what happens with this leadership O que acontece então com essa liderança is it creates a division in the movement é que isso acabou criando uma divisão no movimento between two sets of disciples. entre dois grupos de discípulos. The leaders aren't publicly fighting, Os líderes não estavam brigando publicamente, but the disciples are hostile to each other. mas os discípulos estavam hostis uns para com os outros. The disciples of John looked with jealousy upon Jesus Os discípulos de João, eles tinham ciúmes dos discípulos de Cristo and his growing popularity. e da popularidade crescente deles. They stood ready to criticize the work of Christ. Estavam preparados para criticar em qualquer momento essa obra de Cristo. They tried to highlight the differences between the two leaders. Tentaram ressaltar as diferenças entre esses dois líderes. They started arguing Começaram a discutir, ou acusar, about the proper words to use with baptism. sobre as palavras certas a serem usadas no batismo. So they start behind that argument Então, eles começam com esse argumento. is the idea Por trás desse argumento temos a ideia John did everything right. que João fazia tudo certo. Who is this Jesus Quem é esse Jesus? to start coming in and meddling? Quem é esse Jesus para vir agora e começar a mudar tudo? He's changing things. Ele está modificando as coisas. He's saying things that John did not say. Ele está expressando, dizendo coisas que João não dizia. He's not following the instructions laid out by John. Não está seguindo as instruções que João havia colocado em lugar. And they create tension, discord
between the two sets of disciples. E assim eles acabam criando tensão e discórdia entre esses dois grupos de discípulos. So in this time period, Então, nesse período, you have two sets of disciples temos dois grupos de discípulos, because not all porque nem todos transfer their loyalty very easily. Nem todos conseguem transferir a sua lealdade de maneira fácil. They love John, Eles amam a João, they're loyal to John, eles são leais para com João, and even though John has already indicated e mesmo que João já havia indicado that he's to decrease, que ele precisava diminuir, they find it impossible to transfer their loyalty. eles veem isso como impossível de transferir a sua lealdade. If you can't see that in the movement, Se você não consegue enxergar isso no movimento, you might not have been watching the right areas. talvez você não olhou para os lugares certos. But we have the exact same legacy issue today. Mas hoje nós temos exatamente esse mesmo problema de legado. Even after the shaking, Até depois da sacudidura, those who were the disciples of Elder Jeff aqueles que eram discípulos do ancião Jeff and scraped through the shaking on the right side, e acabaram ficando no lado certo depois dessa sacudidura, they're still at war with the disciples of Elder Parminda. eles continuam estando em guerra, em batalha com os discípulos do ancião Parminda. You see that particularly in certain parts of the world, Isso você observa em particular em algumas partes do mundo, like areas in Africa. como algumas áreas da África. There was the disciples of Elder Jeff, Havia os discípulos do ancião Jeff the disciples of Elder Parminda. e os discípulos do ancião Parminda. They all find themselves on the right side after the shaking. Depois da sacudidura, ambos acabaram ficando no lado certo, The disciples of Elder Jeff mas os discípulos do ancião Jeff still have this enmity, ainda continuam tendo essa inimizade. still want to attack. Eles continuam querendo atacar. This discord has not been resolved properly. Essa discórdia não conseguiram resolver essa discórdia. We have 2 years left Nós restam 2 anos, because this discord, this enmity, porque essa discórdia, essa inimizade has not been properly dealt with. não foi resolvida de maneira apropriada. And unless people go back, E a menos que as pessoas voltem realize why they're behaving the way they are, e para perceberem por que atuam da maneira como atuam the mistakes they made, e esses erros que cometem, the opportunities they missed essas oportunidades que eles perderam in the dispensation previous na dispensação anterior to follow the right leader, para seguir o líder correto. they might be on the right side now, Pode ser que esteja no lado certo agora, but they will not be on unity and they will leave. mas não ficarão em união e acabarão saindo. These legacy issues need to be dealt with. Precisa se lidar com esses problemas de legado They'll only be dealt with e somente podem ser resolvidos if people realize why they have a problem in the first place. se as pessoas entendem, percebem por que eles têm esse problema. We have 2 sets of disciples Temos 2 grupos de discípulos after the empowerment of the second angel. depois do fortalecimento do segundo anjo. Disciples of John, Discípulos de João, the disciples of Christ. discípulos de Cristo. And there's tension and discord between the two. E existe tensão e discórdia entre esses dois. All groups, Todos os grupos, whether they're following John or Christ, que eles estavam seguindo a João ou a Cristo, they all have the same problem. todos lidam com o mesmo problema. And that is, E este é they are still holding on to their understandings taught by them by John. que eles estavam se apegando aos ensinos que João havia lhes ensinado. Of course, the disciples of Christ, E certamente os discípulos de Cristo, they start to unlearn. eles começaram But a when it- desaprender. When it comes to John's main issue, Mas quando chegamos ao assunto, o problema principal de João, they're all caught up in the same error. todos eles se encontram no mesmo erro. The Desire of Ages 215.2. Desejado de todas as nações. Vamos ver a página.
2, and we'll read paragraph 3. In Portuguese, it's DTN 144.4. DTN 144.4. Desejados de todas as nações, DTN 144.4. 115.3 will you read, he said? Or 215. 215, yeah? 215.2 and 3. Okay. Only one sentence from 215.2. Like the Saviour's disciples, John the Baptist did not understand the nature of Christ's kingdom. E assim, como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. He expected Jesus to take the throne of David. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi. So you find these disciples, Então você vê que esses discípulos they were taught by John. que foram ensinados por João, John is a priest, João sendo um sacerdote, but a priest by order of his father. mas um sacerdote segundo a ordem do seu pai, He has the same understanding of the kingdom ele tem a mesma compreensão sobre o reino as is held by the Jewish nation. que tem a nação dos judeus. He doesn't understand the true nature. Ele não compreende a verdadeira natureza. Point 3. Ponto 3, o próximo parágrafo. In his mission, the Baptist had stood as a fearless reprover of iniquity, both in high places and in low. O Batista fora em sua missão um destemido reprovador da iniquidade, tanto nos lugares elevados como nos humildes. He had not counted his life dear unto himself that he might fulfill his appointed work. Não tivera a vida por preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada. And now from his dungeon he watched for the Lion of the tribe of Judah to cast down the pride of the oppressor and to deliver the poor and him that cried. E agora, de sua prisão, aguardava que o leão da tribo de Judá abatesse o orgulho do opressor, libertasse o pobre e o que clamava. So who's the oppressor? Então, quem é o opressor? Rome. Roma. And who are the poor? E quem eram os And pobres? he that cried. Aqueles que clamavam. It's the Jewish people. É o povo judeu. So he's waiting for the Lion of the tribe of Judah Então, ele estava esperando o leão da tribo de Judá to free them from Rome, para que os abatesse de Roma, deliver Israel. para libertar Israel. But Jesus seemed to content himself with gathering disciples about him and healing and teaching the people. Mas Jesus parecia contentar-se com reunir discípulos em volta de si, curar e ensinar o povo. He was eating at the tables of the publicans, while every day the Roman yoke rested more heavily upon Israel. Comia à mesa dos publicanos, ao passo que dia a dia mais pesado se tornava o jugo romano sobre Israel. While King Herod and his vile paramour worked their will, and the cries of the poor and suffering went up to heaven. O rei Herodes e a vil amante faziam sua vontade, e o clamor do pobre e sofredor subia ao céu. So to John the Baptist, Então, para João Batista, he was expecting ele estava esperando this Lion of the tribe of Judah que esse leão da tribo de Judá, to raise up que ele se levantasse, this great military might, esse poder grandioso militar, overthrow the Roman yoke, para derrubar esse fardo dos romanos, and return Israel, esse jugo dos romanos, para que Israel voltasse the glorious land, a se tornar a terra gloriosa, to its place of preeminence. para assumir o seu lugar de preeminência. And instead he watches the movement he started Ao invés ele vê esse movimento que ele tinha começado, be led by this newcomer, sendo liderado por essa pessoa nova, who while Israel is under the Roman yoke and suffering, enquanto Israel continuava debaixo do jugo romano, sofrendo, he acts as if he did not care. ele atua como se ele não estivesse se preocupando. He's just content Ele está contente to gather disciples, em acolumar
acumular os discípulos to sit on the side of mountains, em volta de si e de sentar-se, to sit at the side, sit on the side of mountains, de sentar-se ao pé das montanhas and teach the people, para ensinar o povo, to sit at the table de sentar-se à mesa with all those immoral liberals. com todos aqueles liberais e morais. He's wasting his time Ele estava perdendo seu tempo on people com pessoas, who are not worth it. com pessoas que não estavam valendo a pena. So John started this movement. João havia começado esse movimento. This was not what he predicted. Não era isso que ele tinha predito. It's not what he taught would happen. E não era isso que ele tinha ensinado que iria acontecer. It is not what he trained the disciples to expect. Não foi isso que ele havia treinado os discípulos para que esperassem. 216.1. 145.2. To the desert prophet, all this seemed a mystery beyond his fathoming. Ao profeta do deserto, tudo isso se afigurava um mistério além de sua penetração. There were hours when the whisperings of demons tortured his spirit and the shadow of a terrible fear crept over him. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito. Could it be that the long hoped for deliverer had not yet appeared? E a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Poder-se-ia dar que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? Then what meant the message that he himself had been impelled to bear? Então, o que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar? John had been bitterly disappointed in the result of his mission. João sentira-se cruelmente decepcionado com o resultado de sua missão. He looked at the movement he expected, Ele olhava para aquele movimento que ele esperava, that he'd begun. que ele tinha começado, He looked at it now, olhou para esse movimento agora, from prison, da sua prisão, as Christ leads the work, enquanto Cristo estava lidando essa obra, and is bitterly disappointed. e ele fica amargamente desapontado. He had expected that the message from God would have the same effect as when the law was read in the days of Josiah and of Ezra. Esperara que a mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito que produzira a leitura da lei nos dias de Josias e de Esdras. That there would follow a deep-seated work of repentance and returning unto the Lord. Que se seguiria uma profunda obra de arrependimento e volta ao Senhor. For the success of this mission, his whole life had been sacrificed, had it been in vain. Ao êxito dessa obra, toda a sua existência fora sacrificada. Havia isso sido em vão? End of the next paragraph. O final do próximo parágrafo. If the promised deliverer had appeared, and John had been found true to his calling, would not Jesus now overthrow the oppressor's power and set free his herald? Se o libertador tinha aparecido e João se provara fiel à sua vocação, não havia Jesus de derribar agora o poder do opressor e libertar seu arauto? So if you break that down, Então, se você olha para isso, John is struggling with three things. você vê que João está está tendo problema com três coisas In this history. nessa história. The first, A primeira, Christ is not overthrowing Cristo não estava derrubando the Romans. os romanos. What's the second? Qual o segundo? He's not freeing John. Ele não está libertando João. So he's letting John Então, ele deixa João suffer. sofrer. So he has a personal problem with Christ, Ou seja, ele tem um problema pessoal com Cristo, that Christ has mistreated him. pensando que Cristo havia maltratado a João. So Christ has not overthrown the Roman yoke. E assim, Cristo não derrubou o jugo romano. He has a personal problem with how Christ has treated him. Ele tem um problema pessoal da maneira como Cristo lidou com João. And his third issue with this movement, E o terceiro problema que ele tem como movimento, he's gone to two prior histories, ele foi para duas histórias anteriores, Ezra Esdras and Nehemiah. e Neemias. And what did he expect? O que ele esperava?
He expected a grand work of reform Ele esperava uma grande obra de reforma to happen para que, within the Jewish nation. para que acontecesse durante entre a nação dos judeus. And he can see this is not happening E você vê que isso não acontecia the way he expected. da maneira como ele esperava. So he has 3 problems. Ou seja, ele tem 3 problemas. Back here, Aqui atrás, he began this movement ele começou esse movimento 6 months before Christ's baptism, 6 meses antes do batismo de Cristo. and he's expecting these 3 things. Ele espera essas 3 coisas. He says the time is fulfilled. Ele diz, o tempo se cumpriu. Christ is going to free us from the Roman yoke. Cristo nos libertará do jugo dos romanos. Christ has not done that. Cristo não fez isso. John is in prison. Logo, João é emprisionado. If Christ is the Messiah, Se Cristo é o Messias, this deliverer, esse libertador, he might not be freeing them from the Romans. talvez não vai libertá-los dos romanos, Surely he could at least free John from prison. mas certamente poderia libertar João da prisão. So this is personal. Então isso aqui é pessoal. Christ has mistreated him. Cristo maltratou a ele. The second angel has mistreated the first angel. O segundo anjo tratou mal com o primeiro. His third issue. Esse terceiro assunto, He problema, has these past histories ele tem essas histórias do passado, where he expects this work of reformation. onde ele espera uma obra de reforma. Is Christ doing the work of Ezra and Nehemiah? Será que Cristo estava fazendo a obra de Esdras e Neemias? Is he reforming Israel? Será que ele estava reformando Israel? Yes. Sim, But that was going to look different mas isso se parecia diferente to what conservative John expected. do que João, o conservador, esperava. And when that reform does not look as he E expected, quando essa reforma não acontece da maneira como ele esperava, he doubts that Christ is even the Messiah. ele até chega a duvidar que Cristo era o Messias. These are the thoughts of John in prison. Esses são os pensamentos de João enquanto na prisão. We all know this story. Todos nós conhecemos a história. There's a transition of leadership. Há uma transição de liderança John battles with these 3 things. e João ele luta com esses 3 assuntos. These 2 disciples, the disciples of John and the disciples of Christ, are at enmity with each other. There's discord. Temos esses 2 grupos de discípulos, os discípulos de João, os discípulos de Cristo, e eles estão em conflito, eles discordam. And in this story, E nessa história, we know that John gets settled on all of these points. sabemos que João ele consegue entender todos esses 3 pontos. He becomes confirmed in his original understanding that Christ is the Messiah. Ele se confirma na sua compreensão inicial que Cristo sim era o Messias. He has that confirmation, Ele tem essa confirmação and then he dies. e logo ele morre. So before everyone or individuals say, Antes que as pessoas começam a dizer, John came out on the right side, so Elder Jeff must come out on the right side. as pessoas estavam dizendo que João acabou ficando do lado certo, ou seja, o ancião Jeff também vai ter que ficar do lado certo. John the Baptist became settled in the truth João Batista, ele firmou-se na verdade, after original misgivings, antes de certos desentendimentos, soon before he died. e logo antes da morte dele. And he died E ele morreu before the test for the first group. antes do teste para o terceiro grupo. There was a point Houve um ponto. when Elder Jeff doubted, Houve um ponto em que o ancião Jeff duvidou, then he accepted. e logo ele aceitou. Then he endorsed Elder Parminder, Logo ele endossou o ancião Parminder, and then he died. e em seguida morreu. But that death Mas essa was morte not literal. não era uma morte literal. Elder Jeff now Ancião Jeff agora is not typified by John the Baptist, não é mais tipificado com João Batista, but by different symbols. mas por diversos símbolos. Because John Porque João, does not go through the history of the cross. ele não passa pela história da cruz. Moses was not permitted to enter Canaan.
Não foi permitido a Moisés que entrasse a Canaã. Miller died Milha morreu when he rejected the third angel's message. quando havia rejeitado a terceira mensagem angélica. You can place the death of Miller in this history Você pode até posicionar a morte de Milha nessa história. when you create a line of the third angel. Se você criar essa linha do terceiro anjo. So we can go to all of our 3 previous histories Então nós podemos ir às 3 histórias anteriores and see the death of the first angel here. e você pode ver a morte do primeiro anjo aqui. So if Elder Jeff is rejecting here, Então se o ancião Jeff rejeita aqui, he's not fulfilling the story of John, ele não está cumprindo com a história de João, because John is no longer part of the story. porque João não faz mais parte dessa história. He's fulfilling a different story. Ele está cumprindo com uma outra história. When John accepted, Quando João chegou a aceitar, he died. ele morreu. Elder Jeff once accepted. O ancião Jeff, ele uma vez aceitou. However vaguely that acceptance was. Não importa qual vaga foi essa aceitação. Since then, Desde então, he's put down those symbols ele deixou para trás esses símbolos before November 9, antes do 9 de novembro, before the test of the first group. antes do teste do primeiro grupo. And he's picked up other symbols. E agora ele cumpre com outros símbolos. So when he stands here, Então, quando ele está aqui, it is not as John, ele não está aí como João, Miller, or ou Moses. como Milha ou Moisés. What I find most sad O que eu acho tão triste about the whole separation é que essa separação toda is that when John battled with these things, é que quando João estava lutando com essas coisas, one of the most painful thoughts um dos pensamentos mais dolorosos was that he had to doubt his own experience. era que ele chegou a duvidar a sua própria experiência. It was the implications. Foram as implicações. If John was wrong about Christ, Se João estava equivocado com respeito a Cristo, what did that mean about his own work? o que isso queria dizer com respeito à sua própria obra? And now, E agora, Elder Jeff has to doubt his own experience. o ancião Jeff, ele chega a duvidar da sua própria experiência. He has to abandon what he once believed was light. Ele precisa abandonar aquilo que uma vez ele acreditava ser luz, What he taught and loved. o que ele mesmo ensinava e amava. So we're out of time. Acabou nosso tempo. We'll just quickly revise. Vamos revisar brevemente. We've worked through our first 4 lines. Nós temos olhado para as nossas primeiras 4 linhas, The 4 lines of the end of modern Israel. as 4 linhas do fim do Israel moderno. There's 4 harvests. Temos 4 colheitas: Priests, Levites, Nethinims, 144,000. sacerdotes, levitas, netineus e 144 mil. We're showing that exact same template or story is told at the end of ancient Israel. Mostramos que esse mesmo modelo, esse mesmo gabarito também se aplica para a linha de Israel antigo. We began by working backwards Começamos trabalhando de trás para frente, because I wanted us to be settled on this understanding of 100 AD as the second advent. porque eu queria que vocês estivessem firmados no entendimento acerca do ano 100 e o segundo advento. We're all settled on 4 BC. Sobre o ano 4 a.C., todos estão firmados. So we can see how there is this overarching reform line. Então, a gente vê como temos essa linha de reforma que está como um grande modelo. Then we're focusing on the story of the first group, or the priests. Logo, estamos focando na história do primeiro grupo, ou seja, dos sacerdotes. Here the disciples. Aqui os discípulos. We show John and Christ. Mostramos João e Cristo. Both are priests. Ambos são sacerdotes, But they become priests mas se tornam sacerdotes based on different credentials. baseado em credenciais diferentes. They're born 6 months apart Eles nascem com 6 meses de diferença, because they're both priests. porque ambos são sacerdotes. John is going to go through 30 years before he begins his ministry. É por isso que João passa por 30 anos de preparo antes de começar o seu ministério. You find in the book of Luke
Isso encontramos no livro de Lucas. It'll take you from AD 12, Isso te leva do ano 12, 15 years, mais 15 anos, to 26, 27. para o ano 26 a 27. The beginning of his ministry. Começo do seu ministério. Christ, Cristo, born 6 months later, que nasceu 6 meses depois, 30 years of preparation, também 30 anos de preparo. take him to his baptism. Isso o leva para o batismo. So John Então João, is going to go through this increase of knowledge ele vai passar por esse aumento de conhecimento for 30 years, de 30 anos and then his message will be formalized e logo a sua mensagem é formalizada when he begins to preach and teach. quando ele começa a pregar e a ensinar. 6 months later, 6 meses depois, arrival of the second angel, chegada do segundo anjo, baptism of Christ. batismo de Cristo. He has arrived, Ele chegou, not yet taken leadership. mas ainda não assumiu a liderança. He'll go into the wilderness. Ele vai para o deserto, He'll stay at Cana. ele também vai para Caná. He's going to work here, Aqui ele já vai trabalhar, but he's not yet taken over leadership. mas ainda não assumiu a liderança. First temple cleansing, Primeira purificação do the templo, beginning of his work. o começo da sua obra. You see him begin public ministry, E você vê o começo do ministério público dele, transition from John to Christ. a transição de João para Cristo. This all creates division in the E movement. tudo isso cria uma divisão entre o movimento. 2 sets of disciples, 2 grupos de discípulos, some loyal to John, alguns leais para com João. find it very difficult, even impossible, to transfer their loyalty. E eles acham muito difícil, até impossível, de transferir a sua lealdade de João para Cristo. And these disciples are at discord. E esses discípulos estão em discórdia. John has 3 doubts, João, ele tem 3 dúvidas, 3 problems 3 problemas. he has with the work of Christ. 3 problemas que ele tem com a obra de Cristo. Christ is not overthrowing the Romans, Primeiro, Cristo não está derrubando os romanos. too busy eating with publicans. Ele está ocupado demais de ficar comendo com os publicanos. One is personal, É pessoal, his treatment of John. a maneira como ele trata João. Third, E o terceiro, this work of reformation essa obra de reforma, began by John que foi começada por João, has not eventuated the way he expected. não se desenvolveu da maneira como João esperava. He finds comfort Mas ele encontra consolo just before his death, logo antes da sua morte. but he dies Mas ele morre well before the cross. bem antes da cruz. He never goes through this history. Ele nunca passa por essa história. So Elder Jeff, through this history, Ou seja, o ancião Jeff, durante essa história, is not telling the story of John. não está contando a história de João. We'll complete that history when we come back. E quando nós voltarmos, nós vamos completar essa história. If you kneel with me. Vamos nos ajoelhar? Dear Father in heaven, Nosso Pai Celeste, thank you for our blessings. obrigado pelas suas bênçãos. Even now we can look out E agora que podemos ver and see the fulfillment of prophecy. e ver o cumprimento de profecia. We see it in Russia, Vemos isso acontecer na Rússia, we see it in America, também na América, in all of these different layers, com todas essas camadas diferentes. church and state, Igreja, Estado, proxy wars, guerras por procuração, dictatorship, ditaduras. things that the world is finding terrifying. As coisas que o mundo acha In them we terrorizantes, find peace que eles não encontram paz. because we see how you led. Porque nós vemos como o Senhor nos guiou, Just like John and the disciples, e assim como João e seus discípulos, every one of us would not have expected to be here today ninguém de nós teria esperado estar aqui hoje, in a movement that looks the way that it does. nesse movimento da maneira como ele está agora. And it's going to continue to change in ways that we may not expect. E esse movimento continuará a se mudar de maneiras que nós não esperamos. I pray, the Lord, that this will not shake us. Eu oro, Senhor, que isso não nos deixe abalado. That we will feel confirmed when we look at these lines and see that you really have led us.
e que possamos ser firmados ao olharmos para essas linhas, para ver que o Senhor nos guiou esse tempo todo. When we finally arrive to Daniel 12:1, Quando chegamos finalmente em Daniel 12:1, and we find ourselves in that time of trouble, e quando nós nos vemos no meio desse tempo de angústia, and we see your literal second advent, e quando nós veremos o teu segundo advento literal, I pray that not one of us will be missing oro que nenhum de nós esteja faltando, because we gave way to doubt. que ninguém abriu mão para as suas dúvidas. I pray this in Jesus' name. Oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.